Oi, pessoal! Começando por aqui mais um Pô de Mulher, dando a largada aí, gente, pra valer agora 2023, hein? O ano que chegou com tudo. E olha, gente, muitas histórias de mulheres vão passar aqui ainda esse ano todo aí por esse podcast, que fica aqui dentro do canal Juliana Rangel News, aqui no YouTube. Já se inscreveu? Se inscreva, que é extremamente importante a sua inscrição para que o YouTube faça a entrega ainda maior dos nossos conteúdos. Você que já entrou aqui, assista aos outros episódios, clique no sininho, ative aí para você receber as notificações. Toda quarta-feira, às 19 horas, estamos aqui com essa mulherada contando histórias, inspirando, né? Você que está aí do outro lado. E também tem no Spotify, se você quiser também ouvir ou até mesmo assistir aí pelas plataformas, outras opções, tá? Quero agradecer antes de eu apresentar aqui a minha convidada, a Caneca Itaús RP, que está com a gente aqui, ó, desde o comecinho, esses 8 meses de podcast, com essa caneca que é tão especial, viu, gente? Feita com tanto carinho que a gente presenteia aqui nossa convidada no final. E a minha convidada hoje, eu tenho certeza que você vai ficar ligadinha aqui, ó, do começo ao fim. Porque, gente, a gente vai falar de um assunto, vários assuntos, na verdade, que envolvem aí principalmente o quê? Relacionamentos, né? A gente não gosta muito não de tentar resolver quando a gente tem algum problema no relacionamento, muitas vezes a gente foge aí, mas chega uma hora que é necessário. E a minha convidada te ajuda nisso e tem uma sensibilidade para isso, tem livros já. Vou falar só um pouquinho do currículo dela aqui, ó. 30 anos na advocacia de família e trabalhista. Há 5 anos ela tá o quê? Na constelação familiar, que eu tenho certeza que você aí do outro lado já ouviu falar e que hoje nós vamos aqui, ó, falar tudo que envolve o que é, na verdade, a constelação familiar, como ela funciona, como que ela ajuda a resolver aí tantos problemas de relacionamentos, né? Mas, ó, advogada sistêmica, consteladora familiar sistêmica e jurídica, mediadora sistêmica, também pós-graduada em constelação familiar, com ênfase em direito sistêmico. Eu estou falando aqui da Janice Grave Pestana Barbosa. Seja bem-vinda, Janice. Obrigada, Juliana, obrigada pelo convite. Sinto-me honrada de estar aqui, abrindo esse ano de 2023, falando de constelação familiar, falando de relacionamento e como a gente pode melhorar, né? Ter relacionamentos mais saudáveis, né? Mais leves. É. Você sempre foi do ramo do direito. E eu imagino assim, principalmente essa advocacia da área familiar e trabalhista, que você sempre encontrou muitos casos delicados. Acho que todos os casos são, cada um tem a sua dificuldade, a sua importância ali na hora de você atuar, né? Então, ou seja, o que que te fez e te despertou para a constelação familiar? Na verdade, eu não estava em busca disso exatamente. Eu estava me distanciando da advocacia. Já era um processo natural, porque eu venho, assim, sempre gostei muito dessa parte espiritual, né, da parte religiosa, né? Eu sempre fui muito dessa parte de autoajuda. Então, chegou num momento na advocacia que eu comecei a me distanciar, eu comecei a me interessar por outras coisas. Outras coisas digitais, por exemplo, como fazer diferente. E aí eu fui vendo que a advocacia não, eu estava se distanciando do meu dia a dia. Uhum. E foi aí que eu até falo, né, no meu livro, eu fui até ser Uber em certo momento, quando entrou o Uber aqui em Ribeirão Preto, Você chegou eu a ser fiquei, Uber? eu fiquei tão empolgada com essa tecnologia que eu falei assim, eu fui me inscrever, eu fui uma das primeiras mulheres a estar no Uber, tanto que o passageiro entrava e falava, nossa, uma mulher. E aí, tanto era o meu desgosto já pelo que eu estava fazendo. Eu não estava me trazendo satisfação. E foi nesse momento que eu também fiz uma consultoria jurídica, eu fiz um coach jurídico
que me ajudou nesse processo. E foi aí que eu fui na OAB assistir uma palestra sobre constelação familiar, que alguém já tinha me falado, mas eu não sabia o que era realmente E aquilo. aí eu já vou engatar. O que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é um movimento, ela é uma ciência, a gente pode dizer que é uma ciência dos relacionamentos, ela olha para os relacionamentos. Então, é uma sessão que a pessoa faz de constelação familiar, onde ela olha para o seu sistema familiar. Então, a constelação, ela é um processo, eu gosto de falar que ela é sobrenatural, porque ela é numa outra dimensão, tá? Existe um preparo para o constelador estar ali, junto com o cliente, para acessar isso tudo. Então, tem um preparo atrás disso. E a gente acessa, junto com o cliente, informações de padrões repetitivos, de lealdades que existem dentro do sistema familiar, que a pessoa não consegue ver naturalmente. Então, existe um preparo para isso, para que a pessoa veja onde ela está posicionada. Então, a constelação, ela mostra, ela te dá uma imagem. Então, se você tem um conflito, um problema, algo que te causa dor, na sessão de constelação você vai ver exatamente onde está isso, porque a gente tem leis sistêmicas. E essas leis sistêmicas, elas mostram onde você está posicionado, o que está em desordem. E no processo de constelação, ela vai acontecendo e você vai fazendo um movimento daquela imagem para uma nova imagem. Então, a pessoa, ela consegue transpor, ela toma clareza, ela toma conhecimento, uma consciência, amplia a sua consciência para essa desordem que existe no sistema familiar. E nesse processo entra um pouco de hipnose também, ou não? Não diretamente, mas, por exemplo, o Bert Helling, que foi o que compilou esse trabalho das constelações familiares, ele se apoiou em vários conhecimentos. E a hipnose foi uma delas, a PNL. E tem várias terapias onde ele estudou e ele formatou. Então, a constelação, do jeito que a gente usa hoje, ela tem tudo isso englobado. Isso uma única sessão, Janice? Uma única sessão. Então, eu falo para o meu cliente o seguinte, a constelação ela é muito poderosa, né? Então, e por isso a gente tem muito respeito por esse trabalho. E é um trabalho que é de muita responsabilidade. Então, é uma sessão que a pessoa faz, ela vai lá, ela tem essa imagem antes e ela tem essa imagem depois, que é uma imagem inconsciente, tá? Essa primeira imagem é inconsciente. E ela tem esse movimento e ela sente esse movimento. Então, é uma vez só que a pessoa faz e ela leva essa imagem junto com ela. Ela até nem compartilha isso com outras pessoas, porque é seu, né? Você não precisa ficar falando para outras pessoas. E você vai tendo esse movimento, é um movimento da alma. Né? Então, ele vai se movimentando no decorrer do tempo, dos dias, né? Às vezes até 2 anos, aquilo ali fica atuando. Você vai se lembrar da sua imagem que ficou na constelação. Isso te traz força, entendeu? E uma sessão é quanto tempo que a gente está falando assim? Uma sessão 1h30, no máximo, que a gente faz essa sessão. A gente vai falar mais, mas voltando aí, o que te despertou para a constelação? Você foi Uber? Fui Uber, né? Eu até nem achei que isso ia dar, que isso era um movimento grande que estava acontecendo comigo. Só agora porque que eu imagino percebo. assim, você sair de tribunais, né, ali de atuações como advogada, que há 30 anos você atuava, e de repente você vai ser uma motorista de Uber. Eu fui alguns meses, aí depois eu vi que não estava dando muito certo, eu acabei derrubando o motoqueiro, nada aconteceu. Eu falei assim, não, eu acho que eu não sou muito boa para esse negócio. Olha, eu acho que eu também não seria, viu, Janice? Porque, gente do céu. Mas você sabe que eu aprendi a andar com GPS nessa época.
Isso foi muito bom, que me destravou, porque depois disso eu fui viajar com minha mãe, nós fomos para Porto Alegre, nós fomos ver meus parentes no sul. Eu viajei para o Rio Grande do Sul ali, por Porto Alegre, isso é tudo com GPS. Então eu estava assim super treinada para. Nossa, eu sou uma maravilha com GPS. Aí depois aí O Danilo não vai rir? Eu acho que não. Eu erro todos os caminhos. Então, Sou um caos. Me dá um GPS na mão lá em São Paulo, pra você ver onde que eu te levo. Do lado oposto. Imagina, eu Não, com mas olha aí, passageiro. uma evolução. Foi. Talvez eu precise dirigir mais, gente, com o GPS. Pra me familiarizar ainda mais. Entender que a rua virar ali é essa, não é essa aqui Só que tá na praticando. lateral. Não, mas brincadeiras à parte, né? Tá A gente bom. falando. E aí você, voltando, como você estava falando, o que te despertou para a constelação familiar, né? Que fez você ir atrás, você estudar, e não só estudar, né? Porque você implantou isso dentro da OAB aqui em Ribeirão Preto, né? Uma comissão para que se tivesse esse espaço mesmo dentro do direito, né? Sim, isso eu fiquei tão empolgada com esse conhecimento que veio para mim. Então, eu fui assistir a palestra na OAB. Imediatamente eu cheguei em casa e eu já fui pesquisar como que era, onde que tinha. E eu sei que logo em seguida eu fui para São Paulo, na OAB em São Paulo, que também estava tendo um simpósio lá sobre direito sistêmico. Então, era uma coisa que me impactou muito, porque eu sempre fui ligada a essa coisa de ancestralidade, né? E de você respeitar, honrar pai e mãe, de você ter todo esse cuidado com essa ancestralidade. E na hora que eu vi que isso a gente poderia usar no processo, eu fiquei, assim, maravilhada. E foi lá também que eu fiz os primeiros exercícios sistêmicos. Então, eu fiquei muito impactada com isso. E depois já entrei na pós-graduação lá na Helig, lá em São Paulo. Então, por 2 anos eu ia para São Paulo, uma vez por mês. Os meus professores, todos da Alemanha, com exceção de 2 professores que eram brasileiros, então tinha os tradutores, todos juntos estudaram, né, com Bert Helling. E eu tive essa oportunidade de fazer essa pós toda presencial. Ela foi antes, tudo antes da pandemia. E aí, as primeiras constelações que eu vi mesmo, assim, presencial, né? Eu vi com a Sophie Helling, com os meus professores, foi muito impactante, porque o que se mostra numa constelação é totalmente fora daquilo que você vê num processo judicial. Então, é quase assim, você fala assim, gente, mas é um absurdo isso, né? Como que vai mudar um processo judicial? Só que as partes mudam, porque a gente fala assim, que a solução está dentro do conflito. Só que, mas que forma que você olha para esse conflito? Entendeu? Então, no processo, você vai seguir normas, você vai seguir leis. É tudo muito frio no processo, né? E tem o juiz também tem os emaranhamentos Já chega aquele ambiente mais tenso, né? Todo mundo sentado, cara a cara, advogado ali, juiz ali, né? Sim. E uma das coisas que me afastou um pouco da advocacia foi quando entrou essa parte do processo eletrônico. Aí você pode dizer assim, Janice, mas facilitou, porque eu não preciso mais ir para o fórum. Não preciso mais fazer os protocolos, eu faço tudo online. Só que eu sou da parte de humanas. Então, eu senti que eu estava me afastando daquilo que eu fui estudar dentro da faculdade de Direito, que era estar com o cliente ali perto, de estar junto, né, com pessoas. E isso foi se modificando. E aí eu percebi que a constelação eu conseguia ajudar muito mais nesse trabalho. Então, de forma assim, olha só, Juliana, o que eu percebi? Eu percebi que eu ficava no meu escritório esperando o conflito chegar pronto para mim. E aí, o que eu fazia? Eu entrava com o processo judicial, pedia as audiências, tinha que fazer os recursos, trâmite normal. Né? E o que eu fui sentindo? Que o cliente, depois da decisão que você entregava para ele,
Podia ser favorável ou desfavorável. Ele nunca ficava satisfeito. Sempre tinha alguma coisa ainda que faltava, ou às vezes você tinha que entrar com outro processo, uma revisão, alguma coisa. Então, assim, mas aonde que está a origem desse conflito? Então, a constelação mostra isso. Então, tem muito processo de inventário, muito processo de separação, muito litígio de pensão alimentícia, coisas assim, brigas mesmo que não se resolvem. Mas quando que a aplicação da constelação familiar entra num processo? Ela entra quando a pessoa, o cliente, está aberto para isso que a gente está falando aqui. Mas, por exemplo, ele deu entrada de um processo. No momento que ele faz o pedido, para você, na época, né, quando você fazia parte de processos, dar entrada no que ele precisa aí judicialmente. A constelação, ela já entra a partir deste momento, se ele estiver aberto a fazer esse processo? Não, não entra, porque ali, isso que eu falo, esse trabalho do advogado, ele não vai passar por esse processo de sistêmico primeiro. Então, a pessoa que está com conflito de relacionamento, com conflito com meu ex-marido ou meu marido, estamos querendo separar. Então, ele vai buscar primeiro esse trabalho para que ele se fortaleça naquilo que ele vai decidir. Então, se ele se decidir realmente de separar, então os dois vão estar já num lugar de adulto, onde eles vão assumir as responsabilidades, onde eles vão saber que eles têm um filho, né, que eles têm responsabilidades com esse filho. Então, olha só, o que são essas leis sistêmicas? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Isso precisa estar em ordem. Então, quando a pessoa aprende isso, antes de um processo judicial, ela vai com outro olhar para aquilo que ela precisa fazer dentro do judiciário. Mas, por exemplo, isso tem que ser uma decisão da pessoa. Da pessoa. Porque então, ela tem que ter o conhecimento, ela tem que querer fazer uma sessão de constelação para primeiro tentar resolver e depois partir, caso realmente não tenha aí uma solução, para o processo, enfim. Mas isso primeiro tem que ser despertado nela, então. Sim. Por isso que eu faço esse trabalho, tanto nas redes sociais, dentro de todos os... De falar mais abertamente, de falar mais abertamente sobre esse trabalho que realmente porque as pessoas não sabem a dimensão que isso pode ajudar a resolver os conflitos. Janice, mas essa questão de constelação familiar, ela é tudo muito recente, né? Sim. Tipo, a gente está falando de há quantos anos que ela vem dia a dia aí, tendo mais conhecimento, as pessoas aplicando mais, procurando acesso, né, na verdade. Sim, a constelação familiar, ela está no Brasil tem 25 anos que ela veio para o Brasil. Não é tão. Não, tem um... Achei que era... tá. Agora, no judiciário, a gente pode falar aí de 2006, que isso começou muito... No judiciário, sim, é algo muito recente, porque eu imagino o que foi... O que vocês, por exemplo, advogados, tiveram que, na verdade, enfrentar para que fosse colocado isso mesmo como algo para uma solução dentro de... para se evitar um processo, algo maior aí, desgastante, né? Enfim. Ainda não foi colocado, Juliana. Nós estamos ainda nesse caminhar, nesse movimento. Está sendo aos poucos, né? Isso está sendo aos poucos levado. Então, aonde esse trabalho mais tem benefícios? Com os profissionais do direito, por exemplo. Com os juízes, com os funcionários públicos, porque eles também carregam dificuldades na sua vida particular, na sua profissão, que quando eles aprendem realmente esse trabalho sistêmico, eles conseguem olhar para o cliente de uma outra forma. Respeitar o destino dele, saber que aquilo que ele vai fazer como profissional, como advogado, tem um limite. Eu só posso ajudar até certo ponto. A outra parte eu não consigo ajudar, porque a outra parte ele tem pai, esse cliente tem pai, tem mãe, e ele tem que saber que ele tem o destino dele, eu preciso respeitar.
entendeu? Então, nós advogados, às vezes, a gente está acostumado assim, o cliente vem no escritório, então você fala assim, pode deixar que eu tomo conta de tudo. Não, eu vou resolver. Eu era assim, sabe? Eu falo assim porque eu Até era porque isso já vem da formação, assim. né? Da própria faculdade ali. Vocês são Sim, preparados para nós serem somos assim, né? preparados para ser assim. Então, com o trabalho sistêmico, você sabe que você pode ir até um certo ponto, mas não. Então, esse trabalho sistêmico ele tem ajudado muito os juízes, né, os funcionários, os próprios advogados, né? Por isso que tem as comissões dentro da OAB que fazem esse trabalho de ensinar as leis sistêmicas para os colegas, né? Para que a gente possa também, na hora que eu sentar numa audiência com outro colega, eu não vou confrontar com esse outro colega. Não, vamos nós dois juntos olhar para o que esses... O que é melhor, O né? que é melhor? O que esses clientes estão buscando? E aí você consegue fazer um outro trabalho. E na verdade, assim, Janice, como é algo muito novo na área do direito, ainda tem muito preconceito por parte dos próprios profissionais, né? Sim, sim. E a gente respeita, porque cada um está no seu movimento e a gente diz sim para isso. Então, quando eu vejo que tem um colega que às vezes não entendeu ainda ou não conhece as leis sistêmicas, ok, tá tudo certo, eu não vou julgar aquele cliente, aquele colega ou aquele cliente, eu respeito, né? Mas hoje em dia eu já falo, eu já explico, falo, olha, o meu trabalho eu faço dessa forma. Então, a pessoa tem a escolha de querer fazer, né, esse trabalho ou não. Então, eu já vou dizendo, falo, olha, eu trabalho dessa forma. E às vezes, o que as pessoas estão fazendo, estão me procurando? Estão me procurando mais como consteladora mesmo. Porque a minha energia de confronto não é mais aquela de 30 anos atrás. Então, hoje a minha energia é realmente de acolher e estar junto. E eu falo para o cliente, olha, eu vou te acompanhar até certo ponto, aí a partir dali eu vou começar a ficar desnecessária para você. Por quê? Porque o trabalho que eu entrego para ele, o trabalho que eu faço, o trabalho sistêmico que eu faço com ele, vai empoderar essa pessoa para que ele prossiga. Janice, e como que é possível essa mudança, essa inversão aí, de repente você reverter tantas decisões, né? Tantos relacionamentos às vezes já acabados. A gente tá falando aí mais de pai, filho, igual você comentou de separação de bens, né? De tantas outras coisas, inventário e tal. Como que se reverte em 1h30 de constelação? Ai, isso é lindo. Por isso que eu falo que é transformador isso. Porque, assim, a gente tá falando às vezes de pessoas que fazem terapia há anos. E não resolve, ou talvez não quer resolver, né? Vamos dizer, vem muito da pessoa também, né? Querer mudar ou não. Mas aí a gente fala de uma sessão de 1h30, mais ou menos, de uma constelação e que a pessoa sai transformada de lá. O que eu tenho feito, por exemplo, quando é relação de casal, eu faço a mentoria sistêmica. Então, eu faço, além da constelação, ainda eu faço de 3 a 6 sessões, às vezes com a pessoa individualmente ou com o casal. Então, muitos casais, eles estão abertos para esse trabalho, eles querem investir no relacionamento deles. Então, eles vão e eles procuram formas de ajudar. Então, muitas vezes são as mulheres que vêm primeiro me procurar e elas contam da dificuldade e elas sentem que o marido está disposto também a olhar para isso. Às vezes, eles já passaram realmente por terapias e acabaram desistindo por um outro motivo. Então, eles vêm, eles me procuram e a gente faz a mentoria sistêmica. Então, tem o momento que eu tô só com um, depois com o outro, aí a gente faz a mentoria. É isso que eu ia te perguntar agora. Não necessariamente todas as pessoas envolvidas ali naquele conflito precisam estar na sessão. Não. Então, se muitos homens, eles não querem saber. É mais difícil, né? É mais difícil, eles são mais resistentes, são mais racionais, né? Porque é um trabalho mais de alma, é um trabalho mais que você olha mais para o sentimento,
Então, tem Mas essa... que mecanismo, por exemplo, o que que vocês utilizam nessa sessão que desperta tudo isso em 1h30? Gente, eu tô perguntando tudo isso porque eu nunca fiz, né? Óbvio que se eu tivesse feito, eu saberia, tipo, eu ia estar aqui debatendo tudo com a Janice, mas nunca fiz. Como eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, até algumas talvez nem tenham ouvido falar, né, de constelação. Eu já ouvi, já vi, igual que eu até comentei com você, eu tenho amigas que já fizeram e disseram que é transformador. Você sai de uma sessão assim, outra pessoa. Então eu queria entender assim, como, o que que você utiliza assim, que a gente pudesse deixar mais claro até para as pessoas entenderem como funciona, que traz essa transformação, né, nessa única sessão. Juliana, então assim, esse como é o que é o mais difícil de a gente explicar, porque eu sempre falo só fazendo que Pra você saber. sabe para saber como você faz. Mas, por exemplo, eu vou dar exemplos para você. Aqui a gente tem elementos aqui. A gente poderia fazer uma constelação aqui, se você quisesse, né? Dá para fazer ao vivo? Até dá, porque cada elemento aqui pode representar alguma pessoa. E eu vou falar para você, então escolhe alguém para representar você, escolhe alguém para representar seu pai, sua mãe, e aí você posiciona isso. Então, na forma que você posicionar esses elementos, que eu faço isso com bonecos, tá? Bonecos ou âncoras, a gente faz isso no chão também. E eu faço isso online, então de gente do mundo inteiro que me procura, que aí eu uso uma plataforma em 3D também, que são bonecos. Então, você vai posicionar esses bonecos, né, esses elementos, e conforme você posiciona isso, eu consigo olhar, ver onde que estão essas leis sistêmicas. Porque só de posicionar você já consegue enxergar Sim. o que representa. Porque você traz isso. Então, às vezes, são pessoas que já, por exemplo, às vezes a pessoa até já sabe das leis sistêmicas, sabe onde é que tem que posicionar, mas chega algum momento que ela fala assim, não, mas isso aqui devia estar aqui. Ou, sabe? Então, da forma como a pessoa traz para mim, eu já consigo ver, mas o constelador, ele precisa estar no vazio. Ele precisa estar sem intenção, ele não pode estar com medo, ele não pode estar com pena, ele tem que estar realmente aberto para aquilo que o campo está trazendo. Então, aquilo que você está me dizendo, aquilo que você está posicionando, né? O seu movimento do seu corpo, como que ele está, se você tá nervosa ou chora, tudo isso são informações que você vai trazer para o constelador. Então, a gente vai e olha, e eu sempre gosto de dizer que isso aí eu aprendi quando um professor falou isso para nós, que a constelação é como um golfinho. Então, você olha assim, né? Na verdade, que é o Bert Helling que fala isso nos livros dele, né? Então, você está no mar, está olhando, de repente vem um golfinho, ele sobe e ele desce. Então, a constelação é assim, ela traz uma informação para você. E vai te trazer o essencial, não vai trazer mais do que você gostaria de saber ou do que você suporta. Então, por isso que a constelação, ela traz leveza. A pessoa faz assim, sabe assim, ela tira um peso das costas, tira um peso dentro de si. Então, é lógico, ali existem falas sistêmicas dentro da constelação. Então, conforme você vai reposicionando isso, né? Isso que você colocou, então, você estava numa posição, você vai para outra posição, e aí isso te traz, você vai sentir no corpo que aquilo fez um efeito. Então, é um efeito terapêutico muito grande. Então, se você fala assim, em uma sessão só, então, porque é uma coisa que precisa ser vista naquele momento. Não são várias coisas. Então, é um processo lento, não são muitas coisas. Janice, qual que foi, assim, um caso que você resolveu com uma simples sessão de constelação, bem delicado, assim, que você se recorda ao longo, assim? Nossa, Juliana, tem tantos. Vamos falar alguns. Até para o pessoal entender mesmo, Tantos. né? Eu tenho muita questão, às vezes, relacionada com filhos, por exemplo.
pai, né, que reconheceu, foi reconhecido a paternidade, e aí ele não quer, por exemplo, fica se fazendo de difícil para pagar a pensão alimentícia, por exemplo. Então a mãe me procurou e falou dessa questão. Então eu fiz a constelação com a mãe só, e ela viu as dinâmicas que ela estava trazendo da família dela, do pai dela, da mãe dela, e que ela estava repetindo no mesmo processo com a criança, né? Então ela estava meio que impedindo, ela queria a pensão do marido, do pai, né? Do marido não, do pai, mas ela não queria entregar, dar essa criança, né? Deixar que esse pai se aproximasse. Então, dentro da constelação, ela viu que a mãe dela fazia esse mesmo processo com ela e com o pai dela. Então, ela pôde olhar e despertar para essa dinâmica e tomar consciência. Falei, não, eu não preciso repetir a mesma coisa que minha mãe fez comigo, eu posso fazer diferente. Na verdade, isso é um processo de crenças, né? Sim, são crenças. E até eu tinha colocado aqui, na verdade, são as questões emocionais herdadas, Sim. né, na família que perduram por uma vida toda. E é inconsciente, a pessoa não sabe. E mesmo se eu estiver conversando com ela assim, eu também não... Eu posso até perceber naquilo, mas na constelação realmente vai se mostrar aquilo que ela precisa ver. E, na verdade, a mudança partiu dela. Partiu dela. E aí, o que aconteceu nesse caso? Aí, depois, ela permitiu logo imediatamente, até... Quando a gente estava falando, porque a gente ia fazer eu ia entrar com o processo judicial para pedir a pensão alimentícia, e aí eu perguntei, e você já mandou uma foto do filho para o pai? Ela falou, eu não. Eu falei, mas como não? Ele é o pai, ele vai ser pai a vida inteira. Então, ela começou a fazer esse processo de mandar foto, deixou a criança, ela era novinha ainda, ela falou, ai, Janice, ela me ligava, Janice, o que eu faço? Eu falei assim, mas ele é o pai. Ele é o pai, ele vai... E aí, o que aconteceu? Com esse movimento todo que ela fez na constelação, com esse movimento que ela foi de deixar que o pai fosse o pai, nós fizemos um acordo, nós até tivemos com os advogados, tal, numa mediação, fizemos uma mediação, e no dia foi bem legal, porque num certo momento eu estava assim, a cliente com o advogado sentado, eu com minha cliente, e aí eu pedi para o advogado, falei, vamos fazer uma mudança aqui? Aí eu sentei do lado do advogado, nós dois advogados e os dois clientes, um do lado do outro, e eu falei assim, olha, a partir de hoje vocês vão caminhar lado a lado, independente do que vocês vão fazer, mas vocês têm um filho e vocês vão ter que caminhar lado a lado. Nós vamos estar aqui esperando, se vocês precisarem de alguma coisa de nós vamos estar aqui. Então, assim, esse advogado com essa visão, ele passa a ser desnecessário a partir de certo momento. Então, isso ainda é difícil, porque a gente ainda tem na ideia de que eu preciso receber meus honorários, e quanto mais... falar isso agora. Porque, por exemplo, um advogado, para ele atuar com a constelação, ele tem que estudar a constelação. Tem que estudar. Ou seja, ele vai agregar uma nova profissão, um novo trabalho ali para compor o que está relacionado à advocacia, né? Então, não é nada tão fácil assim. A pessoa realmente tem que querer sair da zona de conforto, não é? Às vezes é muito mais prático, realmente. Tem gente que fala, não, eu vou tocar meu processo. Se a pessoa chegou aqui e já quer entrar com pedido de pensão alimentícia, daqui que eu já vou entrar lá e ganha isso, já faço minha parte, pego meu horário, tá tudo certo. Sim, que é o que ele aprendeu, né? Que é a profissão dele. É a nossa profissão, né? Sua, né, no caso. Como a gente... sei lá, e eu acho que a partir dessa minha consciência, de todo esse trabalho que eu já fiz como advogada, né? Nesse livro eu falo desse meu trabalho dentro da advocacia, e eu percebo que chega num certo momento, você precisa escolher de que lado que eu estou mais à vontade,
né? Então, hoje até me ligou um colega, ele falou assim, Janice, eu tenho uma questão trabalhista aqui, eu não faço trabalhista, queria ver se você podia fazer. Eu falei assim, olha, vou te falar, sinto muito, mas eu tô só na parte terapêutica atualmente, né? Então, para mim, isso faz muito mais sentido eu estar junto com a pessoa que realmente está vivenciando esse conflito, eu sabendo que eu posso resolver esse conflito junto com o cliente na origem dele, ele não vai se transformar no processo judicial. Então, isso também é, às vezes, algo, as pessoas que vivem do conflito, ainda é difícil para olhar para a constelação. E assim, você tem uma noção de quantos casos você conseguiu já resolver nesses 5 anos de atuação? Resolver com a constelação sem ter a necessidade de talvez ir para o judiciário, ou às vezes ter algo um pouco pior ali, né, no desfecho da situação? Olha, me lembra de um caso, né, que eu atendi no ano passado, nem lembro como que foi, mas foi com o casal que eu fiz esse trabalho. Eles tinham uma questão entre o casal, que eles estavam brigando muito, começaram a discutir já, qualquer motivo, mas tinha uma questão ali. E eu fiz esse trabalho da mentoria sistêmica com esse casal e no final, eles mesmos falaram, Janice, ainda bem que nos encontramos você, porque o que eles visualizavam era o divórcio, com 2 filhos pequenos menos de 1 ano. Então, assim, eu não vou assim, trazer detalhes de casos, mas são inúmeros casos que eu vejo. E aí, a constelação, ela tem algo que a gente não é curioso. E isso muitas vezes faz com que a gente não tenha dados daquilo que realmente aconteceu. Então, eu faço a constelação, eu faço esse trabalho sistêmico, aí depois eu desligo. Eu não fico ligando, deu tudo certo, ou você vai precisar, né? Eu entrego, porque eu confio nesse trabalho. Então, eu entrego no sentido de, ok, olha, e as pessoas, às vezes, me chamam de novo, porque eles têm outra Você tem um questão. feedback depois? Por exemplo, na Sim, maioria dos atendimentos, tem, que deu resultado e que não deu? um dos feedbacks é na hora. Porque a pessoa sai do meu escritório depois da constelação Já ela determinada. já sai totalmente diferente. Às vezes ela sai assim, ainda muito pensativa, né? Mas ela já sai diferente. Mas às vezes outros escrevem, fazem avaliação lá no Google, né? Do pouquinho que eles vivenciaram. Outras pessoas eu peço feedback, assim, depois de muito tempo. Ou às vezes a pessoa vem pedir alguma coisa, eu pergunto, como é que foi? Tem um casal que eu fiz esse trabalho sistêmico, eles tinham acabado de se separar, de se divorciar. Na justiça. Na justiça. Eles não me conheciam, eles divorciaram. E aí eles conheceram, ficaram sabendo da constelação, a moça foi, fez a constelação, ela falou, não, meu ex-marido precisa fazer isso também. E fez a constelação. Eu sei que na pandemia eles voltaram juntos e eles tiveram um filho. E agora eles estão querendo casar de novo. Fazer todo o processo de novo. Então, eu falei assim, então você me chama que eu faço o casamento, porque eu também faço a celebração sistêmica. Então, essas falas sistêmicas da constelação eu uso na cerimônia de casamento. Sistêmico. Então, entre os pais, onde a pessoa deixa o que é dos pais com os pais e leva só aquilo que é essencial. Já para começar certinho. Para começar certinho, né? Então, a gente faz todo um trabalho sistêmico antes, né? Na preparação do casamento. Aí, depois, no dia do casamento, ainda tem essa parte das falas e da bênção dos pais. Então, é lindo. Eu acho que, assim, é algo que veio realmente transformar os relacionamentos. Porque nós não viemos aqui para ficar brigando, né? Nós viemos aqui nesse mundo para ter bons relacionamentos. Mas com a pandemia aumentou muito a questão, né, Janice, de discórdia. Sim. Não só entre casais, mas a gente está falando aí de pais com filhos,
de pai e mãe, de relacionamentos no geral, até mesmo em trabalho, em muitos lugares, até porque toda mudança repentina, assim, que veio a pandemia e a adaptação muito rápida que nós tivemos que fazer, né? De repente todo mundo em casa, isolamento, mudou totalmente a nossa rotina social, né? Isso interferiu demais, né, nos relacionamentos. Sim, sim. E foi nessa época que a gente teve o maior número. E se eu te perguntar, teve um aumento. Teve um aumento drástico de divórcios mesmo. E Mas, por exemplo, teve um aumento em procura também por constelação, as pessoas tiveram mais consciência. sim, as pessoas estão elas estão procurando algo diferente, né? Algo novo, algo que realmente vá trazer mais esclarecimentos. As pessoas muitas vezes me chegam e falam assim, eu quero saber por que que eu tenho essa repetição e quando eu vejo eu estou fazendo igual a minha mãe ou minha avó, sabe? Então as pessoas estão tendo consciência que dentro do sistema Tem que ter familiar uma mudança, né? tem um padrão, isso, tem um padrão. E outra coisa que que é essa questão também da violência doméstica, né? O tanto que a gente precisa estar olhando para essas mulheres também, né? Que sofrem, né? Por que que esses Não homens sai desse estão... círculo vicioso, né? Sim, mas assim, já existe, então é um trabalho que você pode fazer com os dois e não só com um. Então, Mas é possível reverter, Janice? Você já reverteu algum caso, por exemplo, de violência? não é reverter, ela perde força. Porque é difícil, né? Imagina assim, a violência é algo muito sério, né? Sim. E eu imagino para você mudar isso numa pessoa de que parte essa violência e também da parte que recebe essa violência. Então, eu já fiz constelações com homens, né? Já fiz constelações com mulheres, até mulheres que sofreram abuso de violência. Então, é algo muito delicado. Então, é lógico que a pessoa está em tratamento de terapia, né? Está com psicólogo, está fazendo todo esse trabalho. Mas a pessoa, eu me lembro, eu posso falar de uma constelação que eu fiz, que era com um homem que era acusado como agressor, né? E durante a constelação, ele viu o tanto que tinha dentro do sistema familiar esse padrão de violência. Então, os homens do sistema familiar, era assim que eles podiam fazer. Só que, assim, a constelação, na hora que ela vai acontecendo, algo foi excluído ali, dentro dessa ancestralidade. E a constelação permite que você faça a inclusão. Então, às vezes, houve um assassinato, houve violência, houve abuso. Então, aquilo ali é visto. É visto. E quando essa pessoa, ou essa mulher, ou esse assassino foi visto, vem essa transformação, entendeu? Algo se resolveu ali. Então, assim, não tem nada a ver com religião, tá? Por isso que eu falo que é um trabalho em outra dimensão, não é algo fácil de você explicar, de o que acontece realmente numa constelação, porque o que acontece vai muito além, ela atua numa outra dimensão do que nós somos capazes de perceber. O que você sente quando você está num processo de constelação? Eu simplesmente tenho que ficar atenta, eu tenho que ficar no meu lugar. Então, eu não tenho pena, eu não tenho medo, eu não tenho intenção de querer ajudar. Eu simplesmente, a constelação vai acontecendo. Você não pode se comover com nada da situação que está se passando no momento. Não. Mas é difícil esse equilíbrio, né? Então, é um equilíbrio que a gente, por exemplo, eu trabalho com a meditação. Eu trabalho com a meditação. Para se preparar. Eu me preparo. Então, eu tenho meus momentos todos os dias, eu medito. Então, para eu realmente achar esse meu vazio, então é algo que a gente precisa se trabalhar realmente, de você estar nesse lugar de vazio. Entendeu? E só para a gente finalizar o raciocínio, assim, de todas as constelações que você fez até hoje, você acredita que mais de 90% os casos foram resolvidos com a constelação? Eu acho que sim.
Para mim, pelo menos foi. O que eu não recebo é pessoas me ligando, falando, ó, eu fiz a constelação e não aconteceu Você nada. nunca teve uma reclamação, Não, eu não indignação, por tenho. exemplo? Ah, Não. não adiantou nada. Fiz e não. Nossa, Janice, você falou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Não, não tem, não tem. Então, é assim, é um trabalho realmente. É por isso que isso me capturou quando eu aprendi esse trabalho. Ele realmente me capturou, porque eu vi que eu não precisava depender de um juiz, eu não precisava depender de um outro advogado, eu não precisava depender de alguém, de uma igreja, por exemplo. Era eu fazer o trabalho. É um trabalho sério, né? E de muito respeito. Então, na hora, se eu realmente pudesse fazer isso do meu jeito, do jeito que realmente eu aprendi, estudei, que eu continuo estudando, porque não é um trabalho que a gente faz e larga, não. Você Contínuo, sempre né? está estudando. Então, eu vi que eu poderia ajudar dessa forma. Então, isso começou a fazer muito mais sentido para mim. É porque eu tirei os terceirizados, entendeu? Ó, Então, desculpa, eu tô te cortando. Não, tirou os terceirizados. não precisei mais depender dos outros, né? Olha, jornalista é terrível pra se segurar, gente. A gente quer falar muito, perguntar. Então, Às vezes a gente pergunta. atropela. Pergunta, pode Não, perguntar. eu ia te falar agora que eu queria passar umas fotos pra gente comentar. Ah, legal, legal. Vamos lá? Vamos lá. Olha que legal. Isso é um exemplo do que você usa, o material que você usa para constelação. São os bonecos, eles são mais ou menos desse tamanho, então tem os mais pequenininhos, assim, tem um bastão ali vermelho, que a gente chama de âncora também. Então, se, por exemplo, isso for representar um processo, ou um sentimento, alguma coisa, um relacionamento, então a gente põe essa âncora. A parte azul é o... E aí você faz aquele processo, você pode fazer online, como Posso você fazer disse, online, né? Aí acho que vai aparecer, acho que tem até uma foto. Aí eu acredito que é você numa cerimônia de casamento. Foi uma cerimônia que eu fiz. Eu fiz ela toda, né, do início até o final, com os noivos, com os pais. Até nesse casamento tinha questão de dificuldade ali entre um dos pais, né? Mas foi tudo leve depois, né? Eles participaram, né? Então foi Porque muito assim, bom. na cerimônia você faz meio que uma sessão de constelação ali. Sim, Já é mais Sim. leve, por exemplo, porque é uma Sim. cerimônia, né? sim. Não dá de repente alguém desandar, chorar lá numa cerimônia, por Eles exemplo, de choram. casamento. Eles choram mesmo, né? Mas às vezes mais de emoção, alegria, Sim. de, né, despertar, às vezes um sentimento, né? Aquela coisa, né, do casal ser novo e de falar assim, olha, pai e mãe, eu honro vocês, eu levo vocês no meu coração, mas agora eu devolvo aquilo que talvez possa ficar pesado para mim, né, no meu casamento, eu devolvo isso para vocês, porque para vocês isso é importante, mas eu levo só uma parte disso para minha relação. Porque o casal, quando ele forma um novo sistema familiar, ele se afasta do sistema familiar de origem e ele passa a ser um novo sistema familiar do jeito deles. Eles constroem algo novo. Né? Então, é ali que está a chave, né, desses relacionamentos. Por que às vezes os relacionamentos não dão certo? Porque não tem esse rompimento, não é rompimento, mas esse respeito de você deixar aquilo que é deles, com eles, com os pais, e você falar assim, olha, eu estou indo agora para o meu sistema familiar. Né? Então, é o homem e mulher ali fazendo diferente. Vamos ver mais fotos. Ai, que legal. Lá em cima tem os bonecos que são da plataforma 3D. Que aí quando você faz online, você faz tudo no computador. No computador. São esses bonequinhos lá em cima que a gente troca a cor da roupa, cabelo, pele. E eu vou escolhendo a posição, por exemplo. Isso, vai escolhendo a posição. E embaixo são os que a gente usa no presencial. E é legal assim, por exemplo, Janice, igual embaixo que você tá em cima de uma plataforma ali redonda. Ele gira. Essa plataforma. E ali você vai pedindo para que sejam posicionadas pessoas ali no seu sistema em termos de
O quanto são, pela importância, por exemplo, o quanto você tem um sentimento maior? Você que, a pessoa que vai decidir o que que ela quer fazer, se ela quer pôr todos. Eu já tive porque cada constelação é de um jeito, então cada um vai. Depende do que você vai Então resgatar ali também, né? a pessoa pode pôr todos, pode tirar, pode movimentar, ela pode fazer o que ela quiser ali. Que legal. Minha mãe, ela completou 80 anos, 80 anos. esse ano passado, né? Meu pai já é falecido. Ele foi músico, né? Ele tocava bandoneão. Você é de uma família de músicos, né? Meu pai é compositor, tudo, tem CD gravado. Como chama seu pai? Ito Grave. Ele é de Ribeirão mesmo? Não, nós somos do Rio Grande do Sul, nós somos de Ibirubá. Vocês mudaram para Ribeirão quando? Não, na verdade, do Rio Grande do Sul nós fomos para Goiás. E lá meu pai, eles plantavam soja, né? E eu vim para Ribeirão para estudar. Com quantos anos? Eu tinha, acho que 20 anos. Bem novinha. Era novinha. Então, eu só tenho mais a minha mãe agora viva. Meu pai já faleceu há alguns anos, né? Vamos falar dos livros também. São 2 livros hoje, na verdade, né? Eu escrevi na época da pós-graduação. Que a gente está falando aqui que é o... Ai, meu Deus, peraí. Me ajude, Janice. Foi um capítulo que eu escrevi na Constelação Familiar Sistêmica, que foi só um capítulo que eu escrevi. Tá. Né? Com a autora, né? Com do a livro autora. Constelação Familiar Sistêmica. E aí, esse aqui que eu ganhei, gente, de presente, inclusive com dedicatória, que é Eu Posso Ver Você. O que você mostra exatamente nesse livro? Aqui eu mostro tanto a parte dos fundamentos, né, dos princípios da constelação familiar, como isso acontece, e também um pouco da minha jornada, dessa minha jornada, que foi uma transformação na minha vida, na profissão, de olhar essa parte jurídica com outros olhos. Então, eu conto nesse livro justamente isso, essa minha jornada dentro da advocacia, dentro do direito sistêmico, com as constelações familiares. A gente tem mais fotos. Aí, né? Aí eu com minhas 2 filhas, que na verdade lindas, meu filho, todas muito parecidas ela com casou, a mãe. Ela casou em setembro, a Letícia, Uhum. a Flávia. E Todas lindas. tem a outra foto, eu acho que estamos nós também com o meu filho. Vamos ver. Aí tá a família completa. Família completa, São 4 filhos? São 3 filhos. O noivo, ali tem é o noivo. Tem um... tá. Tem o Tem um genro. genro ali no meio, verdade. Eu, Ops, meu ó eu. marido, Aumentando a família sem querer aqui. São 2 meninas e um menino. Sim. Aí foi um workshop no ano passado também que nós fizemos, porque depois da pandemia, quando eu estava preparada para começar a fazer os workshops, entrou a pandemia. Uhum. E aí eu fui muito para o digital, então eu fazia muita mentoria em grupo também, dentro do digital. Aí foi esse ano passado que daí eu comecei a falar assim, não, porque as pessoas estavam me pedindo a constelação em grupo, né? Que é quando você faz a constelação com pessoas também. Então, tem essa dos bonecos, né? Que a pessoa vem individualmente e eu vou posicionando, e tem a constelação que você faz em grupo. Então, a pessoa escolhe uma outra pessoa para representar aquele membro do sistema familiar com quem ela está, às vezes, com conflito. Que é o caso do workshop. Que é o caso do workshop. Por exemplo, são todas pessoas que não são da mesma família, mas cada uma com a sua questão para resolver, tentar entender, e aí você... As outras que acabam uma representando a outra do sistema ali que ela precisa... Sim. Aí, nesse workshop, nós fizemos uma constelação de processo, era um processo judicial, e tinha uma questão de saúde também. Então, eu ia te perguntar isso também. O processo de cura, saúde também entra a constelação? Sim. Qualquer questão que você tenha, você pode trazer para a constelação. Pode ser a questão de empresa,
né? Alguma questão de hierarquia, algum conflito que se gerou dentro da empresa, você pode trazer, isso traz clareza, né? Onde cada funcionário está posicionado, né? Respeitar essa hierarquia, né? De chegada. Então, saúde também você pode... porque atrás dessa doença, né? Que está se manifestando, tem algo que está em desordem, que são essas leis sistêmicas. Tá? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Pertencimento. Todos têm direito a pertencer no seu sistema familiar. A gente não pode excluir ninguém do sistema familiar. Então, às vezes, se teve um acidente fatal, se teve aborto, se teve assassinato, se teve alguém que foi esquecido num hospital psiquiátrico, sabe? São coisas que aconteceram no sistema familiar que houve uma exclusão. Tem a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro naquele sistema familiar? Então, quem chegou primeiro tem precedência. Os pais chegaram antes, então, eles são maiores, que a gente fala. Então, eles têm precedência. Os irmãos, primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão, também. Então, você tem que respeitar essa hierarquia. Então, muitas vezes o mais novo toma todas as decisões da família. Opa, né, tá desrespeitando essa... Então, consulta o mais velho para realmente ver se isso tá legal. E aí... Então, são leis ali que precisam ser respeitadas. Primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, não tem nada de excluir. Nós temos que respeitar. Cada um tem o seu lugar naquele sistema, na chegada. Então, quando você traz... dentro de uma constelação, aquele parceiro que foi o primeiro, e você nem quer saber dele, mas na hora que você põe ele na constelação, fala, não, ele é o primeiro. Então, esse marido que você está agora, ele é o segundo, e fale para ele que ele é o segundo. Então, ele tudo vai se... Ele vai ter outra força, né? Porque ele sabe que ele está respeitando essa lei sistêmica. A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio. Então, nas nossas relações, nós temos que ter equilíbrio, porque se eu dou algo para alguém, eu tenho que esperar que esse que recebeu me devolva algo. E aí, a gente vai crescendo nessa relação. Mas se você está numa relação que um dá e dá mais um pouco, não, eu acho que eu preciso dar, e aí fica pesado. E aí, muitas vezes, essa pessoa sai da relação. Por quê? Porque ficou muito pesado, ele não consegue devolver. Então, quando você presta atenção nisso e você toma consciência de que as suas relações precisam ter esse equilíbrio, que isso às vezes é difícil, porque é muito mais fácil você dar. Muito difícil. Você dá, você vai E eu acredito que a maioria dos casos, assim, de quem procura a constelação é por conta de relacionamento, não é? Sim, sim. Então, as pessoas estão com muita dificuldade de relacionamento. Eu vou te falar um ponto que está difícil. É a parte digital. Porque a gente não está saindo mais do celular. As pessoas não se relacionam mais. Não, se você for prestar atenção, estão os namorados sentados no barzinho, tá, cada um no seu celular. Então, olha só. Não tem mais diálogo. Não. Né? Até mesmo... As paqueras hoje em dia não tem mais o olho no olho, né? Coisa que antigamente, não, às vezes muitos já saem combinados do celular. Ou se conhecem pela internet, né? E Sim. aí, quando vai se relacionar de verdade mesmo, é um caos, uma catástrofe. E isso, às vezes, gera ciúme, porque um fica investigando o celular do outro, e ali vai. Então, mas uma coisa que é muito importante na lei de equilíbrio é que tem exceção também. Por exemplo, a vida que você recebe dos pais, eu não tenho como devolver nada em troca com eles. E o conhecimento que a gente recebe dos professores. Então, são duas coisas que eu tomo essa vida que eu recebi dos meus pais, eu tomo o conhecimento dos meus professores e eu vou para a minha vida. Então, tem essas exceções. Tem no negativo também. Se alguém faz alguma coisa no negativo que você não gosta, você tem que dar o troco também. Só que você vai dar um pouco menos, para daí essa relação começar a ir para o positivo novamente. Então, quando você sabe disso, você fala assim, não, deixa eu equilibrar as coisas aqui.
né? E aí e a pessoa dentro da constelação, ela consegue ver, ela traz isso. E aí ela fica fácil para ela olhar, para ela seguir naquela relação de uma outra forma, ainda mais se vão os dois, então fica muito, muito melhor de se conviver, de conversar, de tudo. A gente tem recentemente um caso que viralizou nas redes sociais, que é o da Luana Piovani com o Pedro Scooby, né? Que eles, na verdade, ela expôs lá toda a situação de relacionamento difícil com o pai dos filhos e expôs para a internet, ou seja, para todo mundo se envolver, para todo mundo ali tá a par de tudo, né? E ali talvez uma constelação resolveria. Olha, Juliana, é difícil a gente falar se resolveria, porque às vezes a pessoa precisa do conflito. Então ela não aceita também outra ajuda. Então, por exemplo, se de repente o conflito traz relevância para ela no mundo digital, nas redes, e tal, ela tá alimentando esse conflito. Tem outra, então já é uma outra visão. Às vezes a pessoa, na verdade, ela não, talvez não queira resolver. Né? Então faz parte. Então isso que a gente também precisa respeitar dentro de um processo judicial. Então na hora que eu com o meu trabalho sistêmico, na hora que eu vejo que forma que esse conflito está instalado, eu já consigo perceber se eles realmente estão querendo resolver Porque ou também não. se não te quiser, tudo bem, ok, vai para o judiciário, tá tudo certo. Sim. E tá tudo certo. Eu não consigo fazer, colocar na cabeça, implantar que não, tem que ser assim. Não, não tem. É do jeito que eles estão precisando. Janice, e uma sessão de constelação, ela é acessível financeiramente falando, por exemplo? Qualquer família, pessoa, é possível se fazer ou ela ainda, por ser muito nova, envolver todo um processo, ela tem um valor ainda diferenciado, por exemplo, assim, de uma terapia mais diferenciada no mercado? Eu não falo assim que ela seja diferenciada, porque se a gente está falando de uma sessão só, então às vezes a pessoa faz terapia o ano todo. Quer dizer, veja o valor que ela está gastando nesse trabalho todo. A constelação, por ser uma sessão só, então é lógico que se ela tiver os dois, é melhor. Mas se ela já fizer só a sessão, já vai trazer um resultado. Mas existem ONGs, existem locais que fazem... Que já aplicam... Fazem solidário, né? A constelação solidária. Por exemplo, nós aqui em Ribeirão Preto, a gente tem a oficina Prosseguir, que é uma oficina que começou dentro do judiciário, né? Ela está lá, está instalada. A gente também participa de uma rede protetiva, porque ela começou dentro do anexo da violência, agora a gente está junto com a rede protetiva, então são trabalhos voluntários. Então, se a pessoa, por exemplo, quiser, né, tá escutando esse podcast aqui, lá tem um processo, ela fala assim, nossa, eu quero muito fazer esse trabalho. Então, algo que você pode peticionar dentro do processo, você pode peticionar e fala assim, olha, eu quero fazer uma constelação lá na oficina Prosseguir. Então, ela pode ser encaminhada para a oficina para a gente fazer a constelação. E ela consegue fazer gratuito? Gratuito, é gratuito lá. Então, é um trabalho que a pessoa precisa querer fazer, né? Então, é aí que está a força desse trabalho. Então, é por isso que a gente volto a repetir, a gente faz, né, de divulgar nas redes, né, todo esse trabalho que a gente vem fazendo é justamente para a pessoa entender o que a gente está fazendo, né? E eu te agradeço muito pela oportunidade que você está dando, porque eu tenho certeza que muitas mulheres talvez não tinham coragem até então, e agora, talvez, com esse seu trabalho aí do podcast, do assunto que você está trazendo, elas vão falar assim, nossa, eu posso fazer isso, eu posso me permitir fazer esse trabalho, entendeu? De elas realmente olhar para a vida delas, né? Eu preciso, isso vai transformar, isso vai dar um movimento E não necessariamente também, talvez, eu preciso ter um conflito para fazer, né? Porque às vezes eu posso fazer até para me descobrir em algo,
talvez resgatar algo que tá, às vezes, um pouquinho escondidinho ali nos meus sentimentos, na minha vida, e que com a constelação eu posso melhorar Uhum. também, né? Então, Juliana, olha só, eu tive uma questão de uma moça que me procurou, ela era de uma área de terapia, e ela falou assim, eu preciso fazer constelação, porque os clientes estão vindo no meu consultório, nas minhas sessões, e estão falando que fizeram a constelação, e eu vejo que teve um movimento, mas eu preciso saber como é que é isso. E aí eu falei para ela, falou, só que assim, não é de curiosa que você vai fazer. Né? Então, eu fui conversando com ela, fui explicando, tá? Então tá bom. Aí ela não foi, isso foi um contato que a gente fez, porque eu faço uma sessão que eu chamo de análise sistêmica, porque é onde a pessoa faz uma análise comigo, eu faço 30 minutos, é gratuito, a pessoa senta comigo, porque eu preciso saber se ela realmente está disposta, se ela né? quer fazer. É. E aí foi nessa conversa que eu falei assim, olha, você está curiosa? Eu, assim, você precisa ter mais questão. E aí eu fui falando para ela, fui conversando. Aí ela falou assim, ai, a coisa com a minha mãe tá difícil. Daí ela achou, falei assim, então, porque daí dentro da conversa dela, ela percebeu que ela tinha uma grande dificuldade com a mãe. Eu falei assim, então, agora você acaba de ter uma questão, né? Uma questão de dor, é uma questão que você não consegue transpor, você sempre está ali com aquela dificuldade, aquilo dói, aquilo te causa um desconforto, né? E aí você leva essa... E precisa me contar? A questão não. Às vezes você não quer revelar aquilo que você tá sentindo ou que você quer ver na constelação. A gente chama isso de constelação sigilo, né? Por exemplo, a pessoa não conta. E ela simplesmente vai posicionando os bonecos. E aí eu já vou falando para ela. E aí, muitas vezes, depois ela acaba se abrindo, porque ela vê que tá ok, né? Não tem por que não contar da dor dela. Janice, adorei nosso bate-papo. Eu acho que vai servir aí realmente, como você disse, de esclarecimento para muitas pessoas entenderem melhor toda essa parte de constelação, parte, olha eu perdendo a palavra, sistêmica, né? Que é o termo certo aí, familiar, ou seja, o conflito que a pessoa tem, independente da sua área, e poder entender melhor, se conhecer melhor, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu falo assim que é um presente que a pessoa dá para si mesma, né? Para si, para sua relação, né? Porque a gente não precisa estar carregando coisas do nosso sistema familiar desnecessariamente, né? Então, é ok, eu deixo isso com o que é de quem for o dono e eu sigo com aquilo que é meu, entendeu? Isso traz muita leveza. Obrigada pela sua participação aqui no Pode Mulher. Quero te presentear com a caneca, que que é linda! um presente da Caneca Itaúsa RP, para você Olha, guardar de recordação da adorei, sua adorei. participação aqui com a gente. Adorei. E vou ler o livro. Gratidão. Esse ano eu tenho metas de ler muitos livros. Que bom. Às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Eu falo, e é tão importante a gente estar em dia com a leitura, né? Sim, é o que nos alimenta, né? O nosso alimento. E vai abrindo, né? Nossa visão, nossa consciência, né? Então, gratidão mesmo, Juliana. Obrigada. Por fico muito feliz que eu estou fazendo essa abertura aí esse ano. Espero que essa nossa conversa, energia, né? Possa te trazer aí muitos podcasts de sucesso que vão beneficiar, né, essas mulheres aí que têm conflitos, que têm, né, precisam fazer diferente a partir de si mesmas, né? Então elas podem fazer. Então a constelação faz com que a gente tenha essa permissão, porque senão vem a culpa também, né, Juliana? Se a gente começa a fazer diferente do que nossa mãe fazia, e aí, né? E a culpa? O que eu faço com essa culpa? E a constelação, ela trabalha justamente isso, né? Onde é que está a culpa e como eu posso deixar essa culpa, né? E fazer diferente na minha vida. Então, faz toda a diferença, né? Então, só começa aí o ano com
algo novo, né? Na sua vida e também no seu trabalho. Então, do que eu te falei aí hoje já foi aí uma abertura para você na sua vida aí. Exatamente, eu que agradeço, Janice. Obrigada pela sua participação. Gratidão. Pessoal, vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau!